Você definir o que você vai delegar, o que você vai automatizar, o que você vai negociar e o que você vai abandonar. Mas aqui o importante é você ter uma ferramenta para você controlar isso tudo. Você precisa controlar o que foi feito e o que não foi feito, o que foi feito com qualidade esperada e o que não foi feito, o que deu o resultado esperado e o que não deu. Show de bola, dando sequência aqui, falando sobre mais algumas ferramentas indispensáveis se você quer produzir mais. Aquele bom e velho cinto de utilidades para você aumentar o seu foco e aumentar a sua produtividade. Pessoal, coisa importante aqui que vale muito a pena, se você não usa ainda, você começar a usar, é você definir qual vai ser o seu aplicativo ou qual vai ser o seu software, a sua ferramenta, a sua estratégia de gestão de tarefas. Veja bem, a gente já garantiu que a gente está registrando as informações e que a gente está organizando as informações, separar ideias de tarefas, separar ações de ideias, ok? Agora, você precisa fazer a gestão das suas tarefas. Antes de você distribuir, vamos supor que você faz uma organização semanal. Antes de você distribuir ao longo da semana, é importante você definir quais tarefas você vai delegar e ter um bloco lá de tarefas delegadas para você acompanhar depois. Quais tarefas você vai automatizar, e a mesma coisa, ter lá um bloco para direcionar e controlar as atividades automatizadas. Quais que você vai negociar, talvez pedir um prazo maior, etc. E quais que você vai conscientemente abandonar. Pode ser que você decidiu não fazer essa atividade, beleza? Aqui você nem começou a executar ainda, né? Você definiu o que você vai delegar, o que você vai automatizar, o que você vai negociar e o que você vai abandonar, ok? E depois disso tudo, você vai criar a esteira das atividades que você vai gerar. Você pode definir isso por fazer uma lista só e ir ticando a lista, ou você pode fazer uma lista por dia da semana, por exemplo. Eu não sugiro que você faça períodos de planejamento maiores que uma semana. Tipo, no máximo uma vez por semana, no mínimo, pelo menos uma vez por semana, você fazer e refazer o seu planejamento vai te ajudar. Mas aqui o importante é você ter uma ferramenta para você controlar isso tudo. Olha a quantidade de informação. Antes de você começar a executar, você precisa controlar o que você delegou ou não, o que você automatizou ou não, o que você renegociou ou não, o que você vai abandonar ou não, ok? Aí agora você tem a lista para você executar. Aí, o que você vai executar, você precisa controlar o que foi feito e o que não foi feito, o que foi feito com qualidade esperada e o que não foi feito, o que deu o resultado esperado e o que não deu. Por que é importante você controlar essas três coisas? A primeira parte é meio básica, o que foi feito e o que não foi feito, você precisa controlar, porque se não foi feito, você precisa voltar para a sua lista para você efetivamente executar. Qualidade, é muito importante medir a qualidade das ações, principalmente aquelas que são muito importantes, muito relevantes e que geram resultado para você, porque, obviamente, quanto mais qualidade, mais resultado e vice-versa. E se não foi feito com qualidade, talvez você vai precisar fazer de uma outra maneira para garantir a qualidade. De repente, tentou uma, tentou duas, fez de maneira diferente, você não vai ficar fazendo a mesma coisa, né? Abandona. Mas, enfim, é importante controlar a qualidade. Controlou o que fez ou não fez, controlou a qualidade, aí é importante você controlar o resultado, porque às vezes você faz uma atividade, faz com qualidade, mas não gerou o resultado esperado por N variáveis. Talvez você fez de uma maneira diferente, talvez não fez da melhor forma, talvez precise envolver outras pessoas, ou fazer de uma outra maneira, enfim. Mas, por exemplo, se você fez algo com qualidade e não está dando resultado, você não vai ficar repetindo aquilo, ou pelo menos não vai ficar repetindo daquela forma, né? Então, tudo isso pode ser controlado por um aplicativo de lista de tarefas. Tem inúmeras possibilidades. A gente tem ClickUp, a gente tem Motion, a gente tem o Trello, tem muitas possibilidades aqui de aplicativos que podem te ajudar no controle das tarefas. Eu sou meio neandertal nesse caso, eu uso meio que o bloco de notas mesmo, e aí para cada projeto, tem 3 projetos importantes aí que eu toco de maneira simultânea, para cada projeto tem o meu bloco de notas e a minha lista de atividades, e paralelo ao bloco de notas, eu tenho, que é o próximo tema que a gente vai falar aqui, o meu calendário digital, que é o meu Google Agenda. E aí, o meu Google Agenda, obviamente, eu utilizo como agenda pessoal para organizar os meus eventos, os meus compromissos, as minhas reuniões, etc. Mas eu não uso só para isso. E aí eu vou contar uma história rápida, na verdade, 2 histórias rápidas aqui. Primeiro que, muitos anos atrás, eu fui padrinho de um casamento, e aí o casal fez lá o site do casamento e tal, e aí eu fui citado nominalmente no site do casamento. Nesse primeiro casamento que eu vou contar não foi muito bom, porque aí são 2 grandes amigos
e que eles são, vamos colocar entre aspas, meio nerds, e aí eles colocaram no site assim: aviso aos convidados, a noiva não atrasará, que meio que faz parte, né, do evento casamento, a noiva chegar depois. Aí, mas eles colocaram isso todas as vezes. Aviso aos convidados, a noiva chegará no horário previsto. Não haverá atrasos. E aí colocaram um parênteses. Ok, Vinícius. Naquele momento da minha vida, eu era o rei do atraso. Obviamente, eu não usava, né, o Google Agenda. Eu não tinha o hábito de me organizar por agenda. Tá? E aí, muitos anos depois, mas muito mesmo, tipo uns 10 anos depois, teve um outro casamento que eu também era padrinho. E aí, o casal fez o site, e aí eles fizeram uma aba do site só para os padrinhos. E eu achei super legal, criativo, bonitinho. Para cada padrinho, eles escreveram ali um textinho falando um pouco sobre a relação de alguém do casal ali, do casal, e de com quem o padrinho, a madrinha tinha vínculo, falando um pouquinho sobre a história, a conexão, etc. E aí eles colocaram lá e tal, Vini, é isso, a gente se conheceu, tem essa relação, e eles fecharam, colocando assim: coloca o nosso casamento no seu Google Agenda, ok? Aí são 2 casamentos que eu fui padrinho. Em um, eu não tinha Google Agenda e corri o risco de me atrasar. Obviamente, eu não me atrasei. Mas o casal fez questão de reforçar para mim, nominalmente, de que a noiva não atrasaria. E no outro, já usava o Google Agenda tanto que as pessoas, que o casal falou ali, para eu incluir o casamento no meu Google Agenda. Então, o ideal é que seja dessa forma. Mas aqui um ponto importante é ferramenta ou calendário digital, pode ser o Google Agenda, que inclusive foi o mais citado aqui entre a minha audiência, ou pode ser outro tipo de calendário digital, talvez o do seu próprio celular. Aqui, ponto importante, pelo menos 3 utilizações que você pode ter para o seu calendário digital, além da convencional. Qual é a utilização convencional de um calendário digital? Agendar eventos, agendar reuniões, agendar compromissos, ok? Isso é o que a maioria das pessoas usa. Mas pode não ser só isso. Eu utilizo muito o calendário digital para lembretes, então coisas que eu tenho que fazer ou todos os dias, ou regularmente, ou mais ou menos no mesmo horário. Eu programo alguns lembretes para mim. Sei lá, eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho lembrete do dia que eu tenho que pagar algumas contas específicas, lembrete do dia que vence o cartão de crédito, lembrete, acreditem, não é desleixo, mas eu tenho um lembrete para molhar as minhas plantinhas, porque eu sou meio aéreo. Se eu não colocar o lembrete, às vezes pode ser que eu esqueça de regar. Então, tem vários lembretes que a gente vai colocando ali para te ajudar a se organizar e não depender da sua memória para essas atividades. Então, eventos e compromissos, lembretes e compromissos com você mesmo. Muitas vezes você deixa de executar algumas atividades porque você não marca um compromisso negociável com você. Exemplo, se você não tem um momento de planejar a sua agenda, planejar a sua semana na sua agenda, é possível que você, às vezes, esqueça de fazer. E se você não tem um momento de replanejar ou de conferir o que você fez ou não fez, o que você fez com qualidade ou não, o que gerou resultado ou não, talvez você, pode ser que deixe de fazer também. Então, tem várias ações, principalmente as ações para mim, que são mais importantes, mais estratégicas, eu marco na minha agenda horários, blocos de pelo menos 1 hora que eu vou me dedicar naquele momento só para aquela coisa. E aí, para quem usa a agenda compartilhada, as outras pessoas vão ver que você não está livre, que você não está disponível naquele momento. Então, vale muito a pena utilizar o calendário digital, inclusive, não somente para os eventos e para os compromissos, também para lembretes e também para os eventos e para as atividades com você mesmo. São algumas funções complementares aí do seu calendário digital que você pode utilizar. E vale a pena utilizar, vale a pena refletir, seja sobre os aplicativos de tarefas, seja sobre o calendário digital. Se você já usa e está dando resultado, ótimo, mantém, continua utilizando ou utiliza mais. Se você já usa e não está dando resultado, vale a pena ou pensar em usar de uma maneira diferente, ou talvez trocar o aplicativo que você usa, o software, ou eventualmente abandonar. Se você não usa e está tudo bem, e você acha que não faz falta, está tudo certo. Se você está satisfeito com o seu foco, com a sua produtividade atual, vida que segue. Mas, se você não usa e acha que isso pode ajudar, vale a pena pensar na possibilidade de começar a utilizar. Fechado? Ó, vamos fechar aqui com algumas outras perguntas que eu fiz aqui para minha audiência. Como você organiza os seus compromissos? 20% das pessoas responderam que organizam os seus compromissos com agenda de papel. Então, como os Incas e os Maias faziam, organizando lá os seus compromissos. Aí, tá tudo certo. O mais importante é organizar.
40% das pessoas, a maior parte das pessoas, organiza os seus próprios compromissos com aplicativos de agenda. Então, baixa aplicativo lá, que são aplicativos que podem ajudar a controlar os seus compromissos, organizar os compromissos. E 13% das pessoas responderam Google Agenda. 27% das pessoas falaram que não organizam os seus compromissos ainda. Aí também é uma boa notícia, 73% das pessoas organizam os seus próprios compromissos, ou por uma agenda de papel, ou por aplicativo de agenda ou por Google Agenda. Então, minha audiência aí, majoritariamente, com os compromissos devidamente organizados. Aqui algumas perguntas que deixaram aí sobre ferramentas indispensáveis para produzir mais. Aqui uma pessoa colocou: preciso urgentemente organizar o meu tempo, e muito provavelmente, se você não organiza seu tempo ainda, é possível que ou você esteja produzindo menos que poderia, ou você não esteja produzindo as coisas que são realmente importantes para você. É relativamente natural, quando a pessoa não organiza o seu próprio tempo, que outras pessoas, direta ou indiretamente, conscientemente ou não, passem a organizar o tempo dessa pessoa. Só que, obviamente, se outra pessoa vai organizar o seu tempo, ela não vai usar o que é prioridade para você como referência, ela vai usar o que é prioridade para ela como referência, né? Outra pessoa colocou aqui, que não colocou como pergunta: existe uma ordem ou podemos aplicar 2 ou 3 ferramentas ao mesmo tempo? Sim, podemos utilizar 2 ou 3 ferramentas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso usar uma ferramenta para registro das informações, bloco de notas ou WhatsApp. Eu posso usar uma outra ferramenta para gestão das atividades, por exemplo, o Trello, o ClickUp ou o Notion. E eu posso usar uma outra ferramenta para gestão dos compromissos. Aí eu estou falando aplicativo de agenda ou o próprio Google Agenda. Então, sim, dá para utilizar mais de uma ferramenta ao mesmo tempo, depende de qual é o objetivo da ferramenta. Ainda não utilizo ferramentas para produzir mais e gostaria muito. A gente está falando sobre várias, e aí aqui vale a consciência, né? Gente, aqui é o seguinte: imagina que você é um lenhador. E se você é um lenhador, você pode tentar derrubar as árvores lá, né? Com os próprios braços, com as próprias mãos. Você pode tentar fazer isso com um canivete, ou você pode tentar fazer isso com um machado. Aqui eu estou falando de ferramentas. Qualquer atividade, quando você faz sem ferramenta, quando você faz com uma ferramenta básica, ou como você faz com uma boa ferramenta, gente, óbvio que vai dar diferença. Então, se você não usa ferramentas que você julga indispensáveis para aumentar seu foco, sua produtividade, acredite, vai por mim, você está produzindo menos. Última pergunta aqui para a gente fechar: quais as 3 ferramentas de produtividade que mais impactam na rotina das equipes de alta performance? Eu não gosto muito de cravar uma ferramenta específica ou 3 ferramentas específicas. Vamos substituir, ao invés de eu falar das 3 ferramentas, eu vou falar das 3 atividades, que é um pouco do resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Então, a primeira atividade que é importante é você registrar. Não deixa na sua memória, não fica armazenando informação na sua cabeça, que pode ser que você ocupe um espaço da sua cabeça que poderia ser usado para processar ou para criar, para armazenar, e pode ser que você esqueça também. Então, armazenar as atividades. Pode ser WhatsApp, pode ser bloco de notas, pode ser papel e caneta, enfim, tem várias formas, mas o importante é armazenar as atividades, não guardar isso na sua memória. Armazenou, depois você vai controlar essas atividades. Aí você tem os aplicativos de gestão de tarefa: ClickUp, Notion, o Trello e por aí vai. Então, falei 3 aí, só para a etapa de controlar as atividades. E aí você tem a gestão e o acompanhamento da sua agenda, dos seus compromissos. Parênteses, eu posso usar ali o aplicativo de agenda normal do seu celular, ou posso usar o Google Agenda, mas aqui um parênteses importante é: você pode usar essa ferramenta de gestão de compromissos, para lembretes e para tarefas com você mesmo. Então, ao invés de responder aqui 3 ferramentas, eu respondi 3 tarefas, cada uma com as suas respectivas ferramentas. Fechado? Falamos então aí sobre mais algumas ferramentas indispensáveis para você produzir mais, para ter o seu bom e velho cinto de utilidades muito bem equipado.